Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 140, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 22, primeiro livro das Crónicas 27 e Salmo 41. Segundo livro de Samuel 22. David dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, quando o Senhor o libertou da mão de todos os seus inimigos e de Saul. E disse David: O Senhor é minha rocha, meu baluarte e meu libertador. Deus, meu rochedo em quem confio. Meu escudo, minha força salvadora, que me livra da violência. Eu invoquei o Senhor, digno de louvor, e fui salvo dos meus inimigos. Pois cercavam-me as ondas da morte, assustavam-me as torrentes destruidoras. Os laços do abismo me comprimiam e diante de mim apareciam as armadilhas da morte. Na minha angústia clamei ao Senhor, invoquei o meu Deus e do seu santuário escutou a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra sacudida tremeu, estremeceram os fundamentos dos céus e vacilaram por causa do seu furor. Das suas narinas saía fumo, da sua boca um fogo devorador, dela saíam carvões acesos. Inclinou os céus e desceu, com espessas nuvens debaixo dos pés. Cavalgou sobre um querubim e voou, e apareceu sobre as asas do vento. Das trevas fez uma tenda à sua volta. Águas fundas e nuvens tenebrosas o rodeavam. Do fulgor da sua presença saltavam centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Lançou setas e os dispersou, um raio e os derrotou. Apareceram as profundezas do mar, descobriram-se os fundamentos da terra perante a ameaça do Senhor, perante o sopro impetuoso da sua ira. Estendeu do alto a sua mão para me segurar e livrar-me das águas profundas. Libertou-me do meu poderoso inimigo, dos que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da minha desgraça, porém o Senhor foi o meu amparo. Levou-me a um espaço aberto, libertou-me porque me quer bem. O Senhor me recompensou pela minha retidão, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois segui os caminhos do Senhor e não pequei contra o meu Deus. Tenho presentes todos os seus mandamentos e não me afasto dos seus preceitos. Tenho sido sincero para com ele e guardei-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me pela minha retidão, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Para quem é fiel, tu és fiel. Com o homem íntegro, tu és íntegro. Com o que é leal, tu és leal. E com o astuto és sagaz. Salvas o povo humilde e voltas o teu olhar contra os soberbos. Tu és a minha lâmpada, Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo posso enfrentar um exército. Com o meu Deus saltarei muralhas. Perfeito é Deus nos seus caminhos. A palavra do Senhor provada ao fogo é refúgio para todo o que a ele se acolhe. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é um rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha praça forte e torna reto o meu caminho. Faz os meus pés ágeis como os da gazela e nas minhas alturas me segura. Adestra as minhas mãos para o combate e os meus braços para retesar o arco de bronze. Tu dás-me o teu escudo de salvação e a tua bondade faz-me prosperar. Deste largueza aos meus passos e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e exterminei-os, não regressei sem os ter derrotado. Derrotei-os e destruí-os, e não se levantaram. Sucumbiram debaixo dos meus pés. Tu deste-me forças para o combate, e abateste os meus agressores diante de mim. Fizeste-me voltar as costas aos meus inimigos, e os que me odiavam eu exterminei. Clamaram e ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas não lhes respondeu. E eu dispersei-os como o pó da terra, como o barro do caminho os esmaguei e pisei. Livraste-me das conjuras do meu povo, guardaste-me para estar à cabeça de nações. Povos que não conhecia me serviram. Os estrangeiros prestavam-me homenagem, obedeciam-me ao primeiro sinal.
Os estrangeiros sucumbiram e abandonaram seus refúgios a tremer. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo! Exaltado seja Deus, meu rochedo de salvação! Ele é o Deus que me assegurou a vingança e submete os povos diante de mim. Tu salvas-me dos meus inimigos, fazes-me triunfar dos que se levantam contra mim e livras-me do homem violento. Por isso te louvarei, Senhor, entre os povos e cantarei hinos em honra do teu nome. Deus concede grandes vitórias ao seu rei, usa de bondade para com o seu ungido, para com David e seus descendentes, para sempre. Primeiro livro das Crônicas, 27. Os filhos de Israel, que sob as ordens dos seus chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas e seus oficiais, serviam o rei, chegando e partindo mensalmente, formavam divisões de 24.000 homens cada uma. À frente da primeira divisão, durante o primeiro mês, achava-se Jashobam, filho de Jadbiel, e a sua divisão tinha 24.000 homens. Era da linhagem de Perez e comandava todos os chefes de tropa durante o primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês estava Dodai, o Euita. Miquelote era um dos chefes desta divisão que contava 24.000 homens. O chefe da terceira divisão durante o terceiro mês era Benaías, filho do sacerdote Joiadá, e tinha a seu mando 24.000 homens. Este Benaías era o mais valoroso dos 30 e superava-os a todos. Amizabade, seu filho, era um dos chefes desta divisão. Para o quarto mês, o chefe era Azael, irmão de Joabe, ao qual sucedeu seu filho Zebadias. A divisão contava 24.000 homens. O quinto chefe, durante o quinto mês, era Shamut, o Zeraíta. A sua divisão contava 24.000 homens. O sexto, para o sexto mês, era Irá, filho de Iqués de Tecoá. Tinha uma divisão de 24.000 homens. O sétimo, para o sétimo mês, era Elés, o Pelonita, dos filhos de Efraim. A sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo, para o oitavo mês, era Sibecai, o Uxaíta, da família dos Zeraítas. A sua divisão contava 24.000 homens. O nono, para o nono mês, era Abiezer de Anatote, dos filhos de Benjamim. A sua divisão contava 24.000 homens. O décimo, para o décimo mês, era Marai de Netofá, da família dos Zeraítas. A sua divisão contava 24.000 homens. O 11º, para o 11º mês, era Benaías de Piraton, dos filhos de Efraim. A sua divisão contava 24.000 homens. O 12º, para o 12º mês, era Eldai de Netofá, da família de Oteniel. A sua divisão contava 24.000 homens. Para as tribos de Israel, o chefe dos Rubenitas era Eliezer, filho de Zicri. Dos Simeonitas, Shefatias, filho de Maacá. Dos Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Da família de Arão, Sadoc. Da família de Judá, Eliú, irmão de David. Da família de Issacar, Omeri, filho de Micael. Da família de Zabulão, Gismaías, filho de Abdias. Da família de Neftali, Jerimote, filho de Azariel. Dos filhos de Efraim, Osaías, filho de Azazias. Da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da meia tribo de Manassés em Gileade, Gidó, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaasiel, filho de Abner. De Dan, Azarel, filho de Jeroam. Estes eram os chefes das tribos de Israel. David não fez a relação daqueles que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor prometera multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Seruiá, começara a fazer este recenseamento, mas não o terminara porque isso atraiu a ira de Deus sobre Israel e, portanto, o número dos que foram contados não foi escrito nas crônicas do rei David. Azemavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jónatas, filho de Uzias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas vilas e nas torres. Ezri, filho de Calub, era superintendente dos camponeses que cultivavam a terra. Shimei, de Ramá, das vinhas. Zebadias, o chefamita, das adegas. Baal-Hanan, de Geder, das oliveiras e sicômoros de Shefalá. Joás, das provisões de azeite. Shitai de Saron, dos bois que pastavam em Saron. Shafate, filho de Adlai, dos bois dos vales. Obil, o ismaelita, dos camelos. Jedias de Meronote, das jumentas. Jaziz, o agareno, das ovelhas. Eram estes os intendentes dos bens do rei David. Jónatas, tio de David, homem prudente e instruído, exercia a função de escriba. Jael, filho de Acmoni, era educador dos filhos do rei. Aitofel era também conselheiro do rei, e Ushai, o Erquita, era amigo do rei.
Vieram depois de Aitofel, Joiadá, filho de Benaías, e Abiatar. Joabe era general do exército real. Salmo 41. Ao diretor do coro, Salmo de David. Feliz daquele que cuida do pobre. No dia da desgraça, o Senhor o salvará. O Senhor o guardará e lhe dará vida e felicidade na terra. Não o abandonará à mercê dos seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito do sofrimento. Quando estiver de cama, o restabelecerá da doença. Eu disse: Senhor, tem compaixão de mim. Cura-me, embora tenha pecado contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim e dizem: quando morrerá e será esquecido o seu nome? Os que me visitam dizem palavras triviais, o seu coração está cheio de malícia. Mal saem à rua, dão-na logo a conhecer. Todos os que me odeiam murmuram contra mim e planeiam contra mim toda a espécie de mal. Uma doença maligna o atingiu. De onde está deitado não voltará a erguer-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e que comia do meu pão, até ele se levantou contra mim. Mas tu, Senhor, tem compaixão de mim. Levanta-me para que me possa vingar deles. Nisto reconhecerei que me queres bem, se o meu inimigo não triunfar de mim. Tu me ajudarás, porque vivo com sinceridade, e me farás viver sempre na tua presença. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estás a ouvir o Mais 365, mais um episódio. Chegaste ao dia 140. Este é um dia incrível para nós continuarmos a fazer este caminho, que é um caminho de abrirmos o nosso coração totalmente a Deus, porque queremos que Ele habite em nós e transforme as nossas vidas. Por isso vamos mergulhar no segundo livro de Samuel, capítulo 22, primeiro livro de Crónicas, capítulo 27 e Salmo 41, e vamos perceber. Estás com o Padre Pedro Figueiredo e espero que gostes de ouvir mais esta reflexão. Então é impressionante como a história da salvação se vai desenrolando e como no meio de tantos nomes e batalhas percebemos que esta também é a nossa história. É um balanço de uma vida. A síntese da palavra de hoje é o balanço de uma vida. Ou seja, estas leituras trazem-nos um David que começa a olhar para trás. No segundo livro de Samuel, capítulo 22, ouvimos um hino de gratidão, que é quase um espelho do Salmo 18. David canta ao Senhor no dia em que se viu livre de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. No primeiro livro de Crónicas, 27, vemos a organização do reino. Os nomes daqueles que serviram, os chefes das tribos e os administradores dos bens do rei. Pode parecer que é só uma lista técnica, mas na realidade isto é um retrato de uma missão cumprida, de promessas de Deus que se realizaram, tornando Israel numeroso como as estrelas do céu. E finalmente o Salmo 41 põe-nos diante da fragilidade. A doença, a traição de amigos próximos, mas acima de tudo a confiança de que o Senhor sustenta aquele que é íntegro, faz-nos olhar para Deus desta forma. Então vamos para o nosso olhar teológico, não é? O que é que nós vemos aqui? O que é que isto nos revela sobre Deus? Eu diria a rocha e a suavidade. Ou seja, o nosso Deus não é uma ideia abstrata, mas Ele é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. David usa estas imagens fortes, escudo, salvador, refúgio, porque ele experimentou a proteção de Deus no meio da violência. Mas há um detalhe belíssimo no segundo livro de Samuel, capítulo 22, e no versículo 36, que na tradução original pode ser lido como: a tua bondade ou a tua suavidade fez-me crescer. Isto é profundo, reparem. Deus não nos torna grandes pela força bruta ou pelo poder, mas pela sua paciência e pela sua misericórdia para conosco. Ele é o Deus que se inclina para nos tirar das águas profundas e nos colocar num lugar seguro. Não porque sejamos perfeitos, mas porque Ele se agrada de nós. Ele ama-nos. E ama a forma como fazemos o nosso caminho, e ama os nossos erros, e ama a maneira como nós tentamos. E olha como um pai
vê às vezes o seu filho cair com ternura, ainda que o custe, mas olha com ternura para nós. E por isso, aquilo que o Senhor nos chama é a vivermos sem amargura. Ou seja, este momento da vida de David é um desafio para ti e para mim, porque ele está a chegar ao fim de um capítulo na terra, que é o seu capítulo na terra. Está a chegar perto da morte, olha para trás e vê vitórias incríveis por um lado, mas também vê erros terríveis por outro. As suas quedas, os seus pecados eram conhecidos de todos. Por isso, nós também fazemos isso às tantas na nossa vida, e eu acompanho tanta gente que isso acontece. No fim da sua vida tem uma clarividência acerca do que se passou, uma noção clara, profunda sobre tudo. Mas a tentação, quando nós olhamos para o passado, para as nossas falhas, as pessoas que nos traíram, como descreve o Salmo 41, a nossa tentação é cairmos no ressentimento ou na amargura. Como é que David consegue chegar ao fim da vida e, em vez de ser um homem amargurado ou corrompido pelas batalhas, como é que David consegue ser um homem que canta louvores? Uau! Incrível! O segredo de David é reconhecer que a graça de Deus foi sempre maior do que o seu pecado. Sempre. No nosso dia-a-dia, onde quer que estejas a ouvir, eu, se calhar nos Olivais, todos nós, porque eu sou padre nos Olivais, mas todos nós temos capítulos que preferíamos não ter escrito. Eu que o diga. Aqui sabem, nas redes sociais, às vezes eu meto coisas e arrependo-me tanto. Mas a questão hoje é: vais deixar que essas feridas te tornem uma pessoa amarga? Ou vais permitir que a suavidade de Deus te cure e te faça crescer? Conseguir viver as lutas deste mundo sem deixar que o coração se corrompa é um verdadeiro milagre da graça de Deus. Um verdadeiro milagre. As lutas deste mundo não podem deixar que o nosso coração se corrompa, porque o Senhor é mais forte. Por isso hoje o meu convite é simples. Olha, estamos aqui para olhar para a nossa história com os olhos de Deus e não com os nossos olhos. Não te foques apenas no que correu mal ou em quem falhou, quem te falhou. Foca-te na rocha que te sustentou até aqui. Jesus quer ser a pedra angular da tua vida. E quer queiras, quer não, olha, Deus sustentou o teu ser porque fez o teu coração bater. Deu-te ar para tu respirares. E continua a permitir que vivas num planeta onde há uma atmosfera que permite a vida. Quer queiras, quer não, Ele está a sustentar-te. Repara nisso. Rezemos uns pelos outros. Elevamos o nosso coração ao Senhor agora, para terminarmos este episódio. Senhor, concede-nos a graça e dá-nos o coração agradecido, capaz de louvar mesmo quando as nossas forças falham, sabendo que Tu nos mantens na Tua presença para sempre. Que eu seja capaz de olhar para o meu passado e para a minha história sem me sentir bloqueado, ansioso ou triste, mas reconhecendo humildemente os meus pecados e a minha pequenez, entregue tudo ao Senhor. Senhor, acolhe o meu pecado, acolhe as minhas falhas e dá-me a graça de poder cantar hinos à Tua presença e grandes louvores, porque a Tua misericórdia é infinita. Amém. Que Deus vos abençoe. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É assim que termina o dia 141. Um abraço em Cristo. Até amanhã.